Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 95. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia. Se você ainda não segue o Mulheres com Fé @oficial, faça isso hoje mesmo e não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Vamos orar para nós começarmos a nossa leitura? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aprendendo mais sobre a Tua natureza, sobre como o Senhor age em nossas vidas, o que o Senhor ama, o que o Senhor reprova. Continue trabalhando em nossos corações, que Teu Espírito Santo possa nos trazer sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua palavra, que hoje nós possamos Te amar ainda mais e amar as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Continue a direcionar os nossos passos, removendo as distrações e fazendo com que nós possamos descansar em Ti, buscar o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Nos perdoe nas nossas limitações e fale conosco neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler para vocês Juízes, os capítulos 16 ao 17. Juízes, capítulo 16. Sansão e Dalila. Certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer, o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina, que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como que você pode ser amarrado? Ele disse: se amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças à sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como que você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunou o tempo todo. Ela o cansava
dia após dia, ficando ele ao ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagon e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes filisteus estavam presentes e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Juízes, capítulo 17. Os ídolos de Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelas quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 quilos e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos
como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Juízes capítulo 18. A tribo de Dan se estabelece em Laís. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não se lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Quiriate Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local, a oeste de Quiriate Jearim, é chamado de Maané Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja o nosso pai e sacerdote.
Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa, pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, eles se voltaram e perguntaram a Mica: qual que é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem me perguntar qual é seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão e você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Bom, o capítulo 16, nós encontramos traição e consequências surpreendentes. Este capítulo oferece uma das complexidades da natureza humana, enquanto narra a história de Sansão, um juiz de Israel. A história começa com Sansão sendo atraído por uma mulher filisteia chamada Dalila, que é convocada pelos líderes filisteus para descobrir a fonte da incrível força de Sansão. O enigma da fonte de sua força é o cerne deste capítulo, e a astúcia de Dalila para descobri-lo é um ponto-chave desta trama. À medida que a narrativa se desenrola, vemos Sansão sucumbir ao encanto de Dalila e compartilhar o segredo da sua força. Por causa disso, houveram várias consequências e os filisteus capturaram Sansão. Essa história nos mostra a fraqueza humana, que pode ser explorada quando você coloca a confiança no lugar errado, e nos oferece uma oportunidade de reflexão sobre as consequências das nossas escolhas e o poder da tentação. Além disso, a história também destaca a soberania divina que prevalece mesmo em meio aos erros humanos. A traição não é apenas um ato cometido por Dalila, mas também uma reflexão sobre a fragilidade de Sansão, sua cegueira em relação à manipulação de Dalila e a sua confiança excessiva nela o levaram a esta situação perigosa. Sansão, que uma vez se destacou como símbolo de força, agora está vulnerável e à mercê dos seus inimigos. Os filisteus não apenas o capturaram, mas também o cegaram, privando-o da sua visão. Isso não era apenas uma punição física, mas também uma forma de enfraquecer ainda mais o poder de Sansão e reduzi-lo a um estado de impotência. Ele foi levado à prisão, onde teve que girar o moinho, um trabalho árduo e degradante. É importante lembrar que, embora Sansão tenha caído em desgraça devido às suas próprias escolhas e fraquezas, ele também estava cumprindo o plano de Deus. Deus permitiu que ele experimentasse as consequências de suas ações, como parte do seu plano para libertar Israel dos filisteus. Mesmo em sua queda, Sansão ainda estava sendo usado por Deus para cumprir os seus propósitos.
Bom, o capítulo 17 é um quebra-cabeça e vai nos desafiar a compreender a mentalidade e os valores dos personagens ali. Então, neste ponto da história, a Terra Prometida estava dividida em tribos, cada uma com seus próprios líderes e costumes. No entanto, a ausência de um rei em Israel permitia um ambiente de relativa instabilidade, e a moralidade muitas vezes cedia espaço para a busca de interesses pessoais. A história começa com um homem chamado Mica, que comete um ato de roubo e posteriormente experimenta uma mudança de coração, restituindo o que havia tomado. Então, este capítulo serve como um pano de fundo intrigante para a revelação de uma imagem mais ampla das práticas religiosas da época, incluindo a criação de ídolos e a contratação de um sacerdote particular. Esse ato levanta questões sobre a legitimidade e a pureza das práticas religiosas de Mica. O que era para ser um ato de devoção pode estar enraizado na busca por influência espiritual e poder. Também nos faz refletir sobre as complexas dinâmicas da fé e da moralidade. Mica, um homem que reconheceu seus erros e desejou corrigi-los, ainda se viu envolvido em práticas religiosas questionáveis. Essa história nos lembra que a sinceridade de nossas intenções nem sempre é suficiente para garantir a retidão dos nossos atos. A busca por Deus deve ser acompanhada por uma compreensão profunda de sua vontade e uma adesão fiel aos seus princípios. E o capítulo 18 narra uma aventura empreendida pelo grupo dos Danitas, da tribo de Dan, em busca de terras para habitar. A história começa com essa tribo, a tribo de Dan, uma das tribos de Israel, insatisfeita com as suas porções de terra na Canaã conquistada. Então, eles estavam determinados a encontrar uma terra mais espaçosa e fértil. 5 espiões são enviados em uma missão de reconhecimento. No entanto, à medida que a narrativa se desenrola, somos confrontados com questões sobre ética e moralidade, uma vez que esses espiões roubam os ídolos de um sacerdote, o Mica, que os havia contratado. Então, nesse capítulo 18, nos desafia a considerar as escolhas humanas, os desvios do caminho correto e as implicações dessas ações. Além disso, nos leva a refletir sobre a importância de buscar a vontade de Deus em nossa jornada pessoal e coletiva. Os Danitas nos lembram que enquanto buscamos soluções para os nossos problemas, devemos fazê-lo com integridade e consideração pelos outros. Eles nos mostram que a busca por terras mais férteis e espaçosas devem ser acompanhadas por uma busca pelo direcionamento de Deus em nossas vidas, para que nossas ações sejam justas e alinhadas com a vontade divina. Amém. Esses foram 3 capítulos que nós lemos hoje e refletimos, e que Deus continue falando aos nossos corações, e te encontro no próximo áudio. Tchau, tchau.